Olá, muito bem-vindos ao Megafone Podcast. E aí, Lulu, como você tá? Oi, tudo bem? Fiquei assustado. Cadê você? Fiquei assustado com esse olá forte. Tô bem. Muito bom estar aqui mais uma vez, né, filho? E poder falar a esse povo aí que nos ouve. Sim. Então não se esqueça de se inscrever, assinar o sininho, ficar atento às nossas redes sociais, que lá vai sair os cortes, né? Então se inscreva, comentem, façam perguntas. E hoje nós vamos falar sobre coach. Isso, hoje o Matheus aqui me intimou para responder algumas questões aqui a respeito do coach, que é o trabalho que eu faço, né? Aí dentro das muitas habilidades. Então eu já vou começar com a primeira pergunta nos coach. Na sua visão, o que é ser um coach? Meu Deus, mas assim, sem um... Sem uma bebidinha? Sem uma bebidinha antes, sem um golinho d'água primeiro. Sem uma bebidinha antes, sem um golinho d'água. A pergunta é o que é ser um coach? Exatamente. Então, o coach, ele é um trabalho de um profissional para com o seu coach, e a ideia é justamente ajudá-lo a ter alta performance nos projetos de vida, seja vida pessoal, profissional, de relacionamento, da vida, o que você quer melhorar na tua vida, ou fazer mais rápido, ou desenvolver. Essa é, assim, de uma forma geral, o que é o objetivo de um coach. Isso, assim, de pergunta? E como assim? que você chegou nisso? Assim, veio do nada? Como que eu cheguei nisso? Então, Conta essa história. puxa vida. Eu fui fazer. Foi até meio que de gaiato no navio. Na verdade, não existe gaiato no navio, existe propósitos, né? Em 2017, a tia Rosângela, minha irmã Rosângela, ela tinha comprado um convite para participar do método CIS, do Paulo Vieira, da Febracis. E ela não pôde ir, ela, o Henrique, o filho, acabou não indo, e ela me ofereceu, falou, quer ir no meu lugar, porque eu fiz o convite, eu comprei, não posso ir. E eu, inclusive, estava participando de uma conferência, de um congresso no Rio Grande do Sul. Eu aceitei, topei, vi antes, né, para participar do método CIS. Antecipei a minha passagem para vir e participei do método CIS. O método CIS é um programa de inteligência emocional, uma imersão. Digita aí, procura método CIS do Paulo Vieira. E eu vi, na época eu estava pastoreando igreja. Eu falei, bom, vou fazer porque tem a ver com liderança, preciso treinar minha liderança, dar mais performance. Não tinha muito conhecimento em 2017 do que significava coach, né? Para que servia aquilo tudo. Mas eu tinha a impressão de que era para lidar com liderança. E na época eu queria muito desenvolver a liderança da igreja. E eu vim e participei dessa imersão, que é o método CIS, onde o Paulo Vieira trabalha a inteligência emocional. Traumas, ele dá uma pincelada ali em várias ferramentas e foi muito legal, muito impactante. Para mim fez total sentido todas aquelas abordagens que ele traz no método CIS, porque ele vai ali mexendo te provocando, né, na inteligência emocional. E no meio do evento, do método CIS, obviamente, ele faz um pitch de vendas lá, né, dos cursos, das escolas, dos livros que ele vende. E ele fez um pitch de vendas lá sobre formação e coach, né? Que aí lá ele explica o que é coach, como você pode ser um profissional do coach, qual que é o perfil. E aí eu acabei comprando a formação em coach, inclusive a Rosângela, que tinha me enviado lá, acabou me ajudando ali a me empolgar, né? E eu fiz a formação em coach em 2017. E impressionante, porque tudo aquilo que estava organizado na formação do coach já era muito do que nós fazíamos lá como pastor, orientando famílias, homens, mulheres, jovens, na caminhada da vida. Então o coach ele veio somar muito com aquilo que eu já fazia, né, como pastor. Então, aprendi muita coisa. E óbvio que a formação em coach, ele tem uma metodologia, ele tem um processo que é desenvolvido lá pelaquela escola, né? No meu caso, pela Febracis. E cabe a mim receber aquela formação, aquela estrutura toda e adaptar para aquilo que era a minha realidade. Então, o coach entrou naquele momento como uma ferramenta para me auxiliar no meu propósito maior, que era pastorear a igreja e cuidar das pessoas, né? Mas é interessante que nós não entendemos os desígnios de Deus e os desdobramentos que a vida vai trazendo, né?
Então, logo em seguidinha, eu me formei fiz no segundo semestre de 2017 e já em 2018 eu acabei entregando a igreja, uma outra história mais comprida do que essa, né? E eu já comecei a trabalhar em 2018, janeiro de 2018, comecei já trabalhando como coach, fazendo atendimentos pro bono, acabei entrando numa rede de óticas aqui em Curitiba, no Instituto dos Óculos, trabalhando com consultoria e fazendo também todo o papel de coach dentro da instituição. Consultoria era uma coisa, coach era outra coisa. Foi assim que eu entrei, né? Uhum. Você falou que se formou em 2017? Aham. Já fazem 8 anos tudo isso? Aham, faz tudo isso. Caramba, faz tempo. Já faz tempo que eu trabalho nessa área de coach e da consultoria, né? E aí, assim, fiz outras formações com relação à consultoria. Tenho uma formação também para consultor empresarial, fiz o MBA em RH, fiz alguns cursos ali de gestão de processos, desenvolvimento de equipe. Aí, quem é da área de humanas, de desenvolvimento humano, a gente precisa continuar trabalhando, né? Fiz ali perfil comportamental, análise de perfil comportamental, a parte de RH, entrevistas, recrutamento, direção de carreira. Tudo isso, na verdade, engloba dentro do trabalho que o coach faz, né? Então, pai, eu lembro que quando você fez o coach, você voltou, assim, muito inspirado, parecia com várias chaves viradas, assim. Ajuda a gente a entender o que aconteceu dentro de você, por que foi tão importante fazer esse curso, tanto de forma profissional, mas também uma parte pessoal, né? Assim, o coach, na verdade o que você está falando é do método CIS, que é a primeira parte que eu fiz, né? Que é um evento, que é uma imersão sobre inteligência emocional. Que é um final de semana. Que é um final de semana. Que é diferente do curso, que é o quê? Isso. Uns 6 meses? Diferente do curso. Ele acontece em 2 momentos, que dá uma semana de 10, 12 horas de aula por dia, uma semana cheia. Acaba acontecendo dois períodos. Eu não lembro a carga horária, mas ela é bem puxada para conseguir dar conta e essa formação de coach, que é um outro momento. O primeiro momento que você está se referindo aí, que é a parte do que eu fiquei impactado, que foi bem interessante. Ah, foi nesse primeiro Foi no contato. primeiro, que é a formação em coach, que é a imersão método CIS. É uma imersão de inteligência emocional. Então, quando a gente fala sobre inteligência emocional, e você formando em psicologia, sabe que a inteligência emocional é o que nos faz caminhar e nos faz tomar as decisões, provoca as mudanças, nos faz amadurecer, nos faz evoluir como ser humano. A inteligência emocional, a gente precisa disso para poder avançar. E o Paulo Vieira, ele faz essa imersão explicitamente em cima de inteligência emocional. Então, eu vim lá do método CIS, extremamente impactado, porque ele mexe com a inteligência emocional, ele fala sobre a sua infância, fala sobre as crenças, fala sobre o seu comportamento, e conforme ele vai ministrando, você vai identificando o que você faz, como que você lida com as suas demandas, e é extremamente impactante, porque você é confrontado a respeito disso. Na própria imersão, ele aplica várias ferramentas e que te fazem ficar de frente com as suas crenças limitantes, e isso vai provocando um forte impacto emocional. E uma das coisas que se ensina no coaching é que a mudança de vida, qualquer mudança de hábito que você precisa, que você deseja, ela acontece de 2 formas. Ou através de um forte impacto emocional, ou através de uma rotina contínua, e o melhor dos mundos, através dos dois. Você sofre forte impacto emocional e entra numa rotina saudável de mudança de crenças, de revisão de comportamentos. Por isso que eu fiquei tão impactado. E porque fez total sentido para a minha vida pessoal e para aquilo que eu buscava, que era aplicar na igreja, na liderança, aquele trabalho todo, né? Muito legal, porque a inteligência emocional é um termo muito usado, né? Mas além de ser bonito, como que a gente pode entender de forma prática para um leigo, assim, alguém que não entende nada de inteligência emocional? Como que começa de forma prática? Como se aplica isso? Ou como se desenvolve numa vida pessoal inteligência emocional? Entendi a pergunta. Se eu fosse explicar aqui sobre inteligência emocional para um leigo dos leigos, eu ia falar assim, qual que é a diferença de inteligência e não inteligência? Inteligência é você entender
Ter conhecimento sobre. Ter conhecimento sobre alguma coisa. A falta de inteligência é não ter conhecimento. Então, O que a gente inteligência... precisa conhecer sobre as nossas emoções, que é básico. Inteligência emocional. Então, é saber sobre as emoções. Isso. É compreender qual que é a estrutura de emoção que você trabalha, qual que é a estrutura emocional que você flui, que você toma as suas decisões, que você avança ou que você recua, como que você lida com as demandas da vida, com os acontecimentos. Então, tudo isso se soma. Quem nós somos na inteligência emocional é um resultado das tuas características físicas, de temperamento, comportamental e também do ambiente que você foi educado, foi criado, as crenças que foram depositadas ali durante toda a vida. Entender o teu comportamento, entender a estrutura emocional que te movimenta, você vai entendendo, toma as rédeas da tua própria vida, e aquilo que for bom, a gente chama de virtuoso, e aí aquilo você maximiza, e aquilo que te traz comportamentos negativos, por exemplo, permanecer num vício. Alguém que tem um vício e permanece no vício, está ali tendo um comportamento de baixa inteligência emocional. Uma pessoa que tem problemas de relacionamento ou de comunicação, baixa inteligência emocional. Uma pessoa que ela se perde na ansiedade, que emerge aí nas patologias da psicologia, com depressão e toda essa gama de enfermidades emocionais. Então, entender sobre isso é o princípio para que você possa ter uma vida melhor. É um ponto de partida. Vamos pensar então no empreendedor, assim, que está com uma empresa, nem é tão nova, mas também não está muito tempo, está querendo começar e vem com as adversidades, assim, tá? Tem que pagar conta, não está vendendo, e aí isso desperta nela alguma coisa, né? Como que se desenvolve a inteligência emocional nesses casos? Inteligência emocional, no caso de um empreendedor. Do empreendedor que está diante de uma crise, seja ela qual for dentro da empresa dela, mas ela está em crise, né? Você falou de algo interessante que é entender a sua estrutura, né? Então, diante da mesma crise, várias pessoas vão reagir de várias formas, né? Então, talvez o primeiro passo seria esse entender qual é a sua resposta. Então, a pergunta sobre inteligência emocional para um empreendedor, enfrentando as suas crises. O que acontece? Empreender no Brasil, primeiro, é um grande desafio, que você tem que aí trabalhar... Uma oportunidade de desenvolver a inteligência emocional. Ser empreendedor no Brasil é uma oportunidade de você se tornar um ser humano evoluidíssimo, né? Porque a gestão aí do fiscal, principalmente, os impostos, eles são muito complexos aqui no Brasil. Então teremos muitas demandas emocionais, muitas. Primeiro, para ser empreendedor, deseja empreender, vai ter um monte de demanda emocional. Faz parte do pacote empreender. Esses tempos estava atendendo uma pessoa e falou assim, nossa, eu tô aqui tendo uma crise emocional. E a gente estava vendo um vídeo e é mais ou menos assim. Se você não for para trás do teu negócio, ter uma crise emocional, uma ânsia de vômito, você ainda não... se trancar no banheiro e chorar. Se trancar no banheiro e chorar, você ainda não é um empreendedor. Por quê? Porque as suas emoções, elas são colocadas à flor da pele. Porque é boleto que você tem que pagar, contratação de funcionários, então você tem que ter inteligência emocional para lidar com gente, você tem que ter inteligência emocional para lidar com gestão financeira, você tem que ter inteligência emocional para trabalhar com processos para poder entregar o produto de acordo com o que se propõe a tua empresa. Você tem que entender de marketing. Então, ser um empreendedor é ser um generalista. Você tem que ter conhecimento de todas as áreas, um bocado, pelo menos para saber cobrar aquilo que você vai contratar terceiros para fazer, você tem que entender. Vou contratar uma agência de marketing, eu tenho que entender um pouco de marketing, até para que eu possa cobrar o serviço que eu estou contratando. Então, o empreendedor, ou a pessoa que resolve empreender, ela já vai ter junto com a demanda da venda, né, do projeto dela, vem a demanda da inteligência emocional. Então, o que acontece? A pessoa vai ser confrontada nas suas emoções, no seu financeiro. Vamos dizer, chega os boletos, e agora? Pago esse, pago aquele, pago adiantado, não pago adiantado. Isso tudo mexe com as emoções.
Aí vem, você se programa para uma coisa, não acontece daquele jeito, você cria, traz um capital de giro, e aquele capital de giro acaba sendo consumido. É como fazer uma construção, você faz um planejamento e acaba gastando mais do que você planejou. Vai empreender, vai ter demandas maiores do que você imagina, se você não tem experiência. E como que um coach pode ajudar uma pessoa que quer definir os seus objetivos? Acabou de se formar, por exemplo, vou me formar em psicologia daqui a pouco e tem muita possibilidade. Eu posso entrar numa residência, posso abrir uma clínica, posso atender online. Como dar um direcionamento? Como definir? É bem interessante a tua pergunta ali, né? Uma pessoa que está se formando e que quer entrar no mercado de trabalho. Então, como que faz? Faz um processo de coach, esse é o caminho certo. Faz um processo de coach. Mas o que consiste o processo do coach? Isso, então um processo de coach normalmente ele é de 10 a 12 sessões. Certo. E aí eu vou fazer uma anamnese com você, vou entender qual que é a sua demanda. Por que você está buscando esse coach, o que você pretende. Então você está me apresentando alguém que chega e que está lá querendo começar uma carreira. Então, o que são coisas importantes você entender. Em que ponto você está? O coach é mais ou menos isso, né? A gente define o estado atual, aonde a pessoa está, né? E o estado desejado, aonde ela quer chegar, né? Então eu vou mapear aqui o estado atual e o estado desejado. E vou traçar um processo de metas e objetivo, um plano para que você chegue lá onde você quer. Basicamente é isso. Aí, segundo passo, eu vou olhar as potencialidades, aquilo que você tem que é positivo dentro do teu projeto. Vamos pegar alguém que está começando uma carreira. O que você tem de positivo? Acabei de me formar. O que você tem de positivo? Eu fiz estágio, aprendi sobre a minha nova profissão. O que você tem de positivo? Eu tenho dinheiro para fazer um capital de giro. São coisas positivas. O que eu tenho de negativo? Não tenho nenhuma experiência. O que eu tenho de negativo? Eu sou uma pessoa relativamente tímida. Então, a gente vai analisar o que você tem de potencial, o que você tem de limitante, e em cima desses, os potenciais a gente vai maximizar, o que está aqui te limitando a gente vai tratar para que elas deixem de ser limitantes e se tornem produtivas. Esse é um dos passos assim. Aí, para definir, eu vou abrir uma empresa ou eu vou abrir uma empresa ou eu vou atender num consultório, para você, por exemplo, como psicólogo. Então, nós vamos verificar, analisar quais são os seus valores, quais são os seus sonhos. Então, tem, assim, conforme a demanda que o coach vai entregando, a gente vai caminhando com o processo de coach, escolhendo as ferramentas adequadas para atender. Mas aqui você vai precisar, nesse estado desejado, desenhar um mapa da vida extraordinária. O que é esse mapa da vida extraordinária? É imaginar daqui 1 ano como eu gostaria de estar e desenhar aquilo. Ou daqui 5 anos, como eu gostaria de estar. Vamos supor, quero ter uma clínica, quero estar atendendo, quero ter outras pessoas trabalhando comigo em parceria. Esse seria desenhar esse estado desejado. E trabalhar com as ferramentas. A questão de trabalhar os valores vai te ajudar a definir se você quer ser um empresário com uma clínica, por exemplo, ou se você quer ser um profissional liberal atendendo simplesmente como um prestador de serviço. Um prestador de serviço, clinicando literalmente, né? E dentro disso vão surgir as demandas emocionais, os medos. Aí nós vamos identificar alguns trauminhas ali, umas travas. E aí, em cima de cada demanda, cada impedimento, a gente vai aplicando ferramentas das mais diversas aí. O resultado final. Estado desejado, estado atual, estado desejado. O resultado final é ajudar a pessoa a traçar esse plano para ela chegar aonde ela quer, dentro do que ela planejou. É muita coisa, né? Legal, mas a gente sabe que um bom psicólogo ele também precisa fazer terapia, né? E como um bom coach? Você também fez um processo de coach para você? Como que foi esse processo? Legal a pergunta. Sim, eu fiz um processo de coach, faz parte da formação de coach você estudar
e aplicar as ferramentas. Sim. Então a gente Viver o processo, viver né? isso, viver o processo. A gente viveu esse processo ali junto com os alunos, um com o outro, aplicando as ferramentas. E é muito legal a experiência assim dentro de sala de aula, porque ao mesmo tempo que está se formando, as coisas elas têm um sentido real do que está acontecendo ali. Quando você conta parte da tua história, você aplica uma ferramenta. Então assim, é bacana porque você acaba criando relacionamento com as pessoas e o processo, mesmo que na formação, ele já traz um impacto bem interessante. E depois que eu me formei, que já tinha absorvido toda aquela explosão de emoções do próprio método CIS e da formação de coach, passado alguns meses eu tornei e fiz outro processo com um colega e para que eu pudesse avançar naquilo que eu tinha com o projeto, né? E como que é esse processo? Quais são os assuntos que se trata? O quão profundo vai nas questões pessoais, né? Ele é bem interessante porque o coach, ele tem o life coach, que ele vai trabalhar com a tua vida. Então você apresenta para o teu coach o que você está trazendo ali, qual que é a demanda, né? Fala assim, eu posso fazer um coach porque eu estou começando um projeto novo. Eu quero fazer um coach porque eu estou mudando de carreira. Eu quero fazer um coach porque eu estou com um problema de relacionamento. Então, e a inteligência, o método do coach que nós temos, que eu me formei na Febracis, ele é o coach integral sistêmico. Então ele trabalha com todo o sistêmico da pessoa, com os pilares do sistêmico. Então ele vai lidar lá com o emocional, com o espiritual, conjugal, saúde, tua formação acadêmica, formação profissional, mesmo que o teu objetivo seja só uma mudança de carreira, por exemplo, ou uma inserção numa carreira nova, como você perguntou, a gente visita todo o sistêmico, porque o sistêmico ele tem que estar congruente, ele tem que estar combinando com o que você vai fazer naquele ponto específico. Para você inteiro, né? Não metade. Isso, para você ir inteiro no processo ali. Então, e conseguir bancar, sustentar essas decisões, né? O caminho escolhido. Isso, para que o processo ele seja frutífero. Sim. E ele seja... Você não vai ter sucesso só na área profissional, por exemplo, e deixar a sua vida pessoal ali desandar, como uma pessoa que é extremamente bem sucedida profissionalmente, mas está com a saúde arrebentada, o cara infarta, o cara ganhou dinheiro a vida inteira, com 50 anos infarta, ou acaba destruindo os relacionamentos ali com quem ele tem, né? Então, o coach integral sistêmico, ele tem essa proposta de trabalhar todo o sistêmico e daí direcionar para o objetivo que você traz ali naquele momento. E o que você trabalhou de forma pessoal, assim, no seu processo? Então, o momento que eu fiz o meu processo de coach era um momento em que eu estava pastoreando já há alguns anos, né? Mais de 10 anos, ali, uns 13 anos para 15, eu acho, pastoreando, lidando com lideranças, né, dentro da igreja. E eu já chego nesse momento bem exausto, porque uma das minhas demandas que eu acabei ali enxergando no coach é a minha postura de autossuficiência. Era uma delas, né? Uma das questões. Então, eu cheguei no processo de coach, pastor, casado, com filhos, com uma série de demandas no próprio ministério, no próprio casamento, com os filhos, nos financeiros, com todas essas demandas que elas estavam ali borbulhando. E aí, quando aparece essa primeira ponta, vamos dizer assim, da autossuficiência, eu fui jogado para a minha história e acabei revisitando alguns pontos ali bem interessantes, quando os momentos de forte impacto emocional, e o primeiro deles que eu tenho de memória é quando a minha mãe faleceu, quando nós ficamos órfãos de mãe, né? Eu tinha 6 anos de idade e a mãe deixou ali 5 filhos com menos de 7 anos de idade. É um recém-nascido, uma criança de 3, outra de 5, eu com 6, o meu irmão com 8 e outro com 9. 6 crianças com menos de 10 anos de idade. Ela faleceu e deixou meu pai com essa turminha toda de filho aí. E o que aquilo me impactou? No dia que minha mãe estava sendo velada, alguém falou, olha, o que vai ser dessas crianças? Tomara que não virem umas prostitutas, os ladrões. E eu ouvi aquilo. E no aquilo, velório da sua mãe, no velório, você escutou isso? eu ouvi isso, alguém falando, eu era pequenininho, estava na frente do caixão, e 2 adultos atrás, ali com essa fala. E esse foi um forte impacto emocional. Ali eu ouvi ele falando essas coisas, e falei, não, eu vou dar certo, vai acontecer, eu vou ser gente. Então, naquele momento, eu estabeleci a autossuficiência. Não importa o que aconteceu, não importa o que vai acontecer, eu vou bancar a minha vida e eu vou dar certo. E esse bancar a vida e dar certo, ele tem um preço, né? Porque toda
Um psicólogo sabe que toda disfunção emocional ela vai gerar um boleto, aí vai vir, uma hora chega essa conta, né? E nesse momento em que eu fui fazer a formação em coach, eu estava recebendo esse boleto aí da autossuficiência. Há quanto tempo depois? Você foi Ah, dos 6 aos quase 40 anos depois. Quase 40 anos 40 depois. anos O boleto vivendo em ele- base de da autossuficiência. autossuficiência. O boleto ele já vinha sendo... Eu já tinha várias demandas, né, por causa disso. Pagava o boleto no cartão de crédito, mas daqui a pouco já tinha que pagar Isso. juros, assim, Isso mesmo. 40 anos Aham. lidando assim. Você vai lidando e o boleto vai vindo, você vai Inflamando, refinanciando, né? Refinanciando aquela conta. E só quando eu fiz o processo de coach que eu realmente fui entender o quanto esse comportamento de autossuficiência estava prejudicando, eu estava me adoecendo, né? Dentro daquilo que eu... E olha que interessante, porque o objetivo ali, quando eu fui buscar a formação em coach, ou eu estava fazendo, eu queria ser um líder melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor para servir. E aí, no meio da conversa, da aplicação das ferramentas, tá? Por quê que você quer? Isso é bom? Isso não é bom? Se você continuar do jeito que tá, daqui 5 anos, aonde você vai chegar? E aí eu percebi que eu estava dentro da autossuficiência, fazendo por mim, fazendo pelas pessoas que estavam ao meu redor. Fazendo o meu papel e o papel das outras pessoas. E isso não é saudável, porque é pesado, é caro. Então, a autossuficiência foi uma delas. E até uma das perguntas, né? Porque acaba ficando meio terapêutico o negócio lá. Mistura um pouco. E aí a pessoa perguntou... A pergunta, né, que ela fez assim, então, mas o que se você fosse falar pro Luciano lá, jovem, o que você falaria para ele, né? Uma das perguntas que fez lá no meio da conversa. Falei, bom, a primeira coisa é você dar conta, mas você não precisa. Né? O relacionamento é feito de 2 pessoas, seja qualquer tipo de relacionamento, numa amizade, num relacionamento profissional, entre o patrão e entre a empresa e você como colaborador, num relacionamento conjugal entre o marido e a esposa, entre pais e filhos. Então o relacionamento sempre é feito de dois lados, e eu tinha um comportamento de fazer a minha parte e fazer a parte do outro, em todos os viés, fosse no trabalho, fosse no ministério, fosse com os filhos, com a esposa, e essa era uma característica da autossuficiência. Como que você lê isso, assim? Porque ouvindo parece, assim, altamente generoso, mas também é mascarado de um certo egoísmo, né? De responder aquilo que eu não vou dar em nada, não, eu vou dar sim, inclusive, vou fazer para os outros. Ele é generoso pelo servir. Você está servindo o outro, a pessoa está sendo cuidada, você está fazendo a tua parte, é dela, e a pessoa fica ali na zona de conforto. Mas ele é egoísta, né, nesse caso que você usou essa palavra, porque eu estou tendo um comportamento não pelo outro, é pelo que eu decidi fazer. Para responder uma angústia interna. Para responder a minha angústia interna. Quase não me terapêutico. Não venha me terapeutizar aqui agora. E né? qual seria, então, aproveitando o gancho, essa linha tênue entre terapia com psicólogo e essa terapia com coach? Justamente o coach, o objetivo dele é que você alcance a tua mudança, o teu salto do estado atual para o estado desejado. Eu quero executar esse projeto aqui. Tá? Eu quero executar esse projeto. Aí quando chega num tema, por exemplo, como esse, que eu acabei visitando a minha infância e um trauma, né, que foi um trauma da perca da mãe, e houve outras histórias ali no meio que foram desencadeando outros comportamentos, aí o meu coach ele já percebe como que eu estou lidando com essas emoções. E há um momento em que o coach eu falo assim, pera, Luciano, você vai precisar fazer uma terapia com o psicólogo. Pera, Luciano, você precisa... eu não vou diagnosticar, mas eu percebo que tem uma demanda maior. Então eu vou mandar para o psicólogo, vou mandar para o psiquiatra. Eu já fiz, inclusive, isso com o coach, que eu mandei tanto para o psiquiatra, psicólogo, e mandei fazer exame clínico. Falei, você vai lá, vamos mapear você inteirinho, porque a pessoa fala, vamos exagerar aqui, quero ficar rico. Mas a pessoa quer ficar rico por quê? Aí no meio da conversa ela fala, porque ela quer garantir a existência dela em cima do dinheiro. Não vai acontecer. Mesmo que ela consiga ganhar dinheiro, mas o objetivo dele mesmo ali não se estabelece. Então, vamos, você está precisando, o que você acha da gente visitar um psicólogo? E é sempre em cima de perguntas.
Você faz perguntas, não é interessante tratar o psicológico, e aí você acaba encaminhando a pessoa e dá para fazer essa parceria com o psicólogo, com o psiquiatra, com Os outras, encaminhamentos. Né? os encaminhamentos e dá uma segurada um pouquinho no processo de coach aqui, até que você avance um pouquinho lá na parte terapêutica, e aí daqui a pouco você volta para caminhar os seus objetivos de vida, né? Então, o coach ele não vai atuar como um psicólogo, porque o psicólogo vai trabalhar, você pode falar melhor que eu, que o psicólogo vai trabalhar de forma terapêutica no ponto. Na minha autossuficiência, por exemplo. Seria isso que o psicólogo... Estrutura. Na estrutura emocional. Então, o psicólogo iria trabalhar ali a autossuficiência especificamente. O coach não está trabalhando a autossuficiência. Ele está trabalhando o meu projeto de vida hoje. Onde eu quero chegar. O objetivo dele é meu projeto de vida. O do psicólogo é a autossuficiência, né? Não sei se a psicanálise também vai nesse viés. Então, o coach seria basicamente para ajudar a abrir os olhos, entender para onde você quer chegar, e o psicólogo iria ajudar, assim, durante esse caminho, durante esse trajeto, o que precisa ser mudado na sua estrutura para que você não volte a esse estado inicial novamente. O coach ele quer te ajudar a realizar um projeto. Mas de forma simples é abrir o olho. Abrir o olho. Só que não é só abrir o olho. Você precisa aprender a enxergar. É realizar o projeto. Para realizar um projeto. Por exemplo, quero construir uma casa. Como é que eu faço? Vou construir a casa. Aí chega lá o coach e fala, vamos construir a casa, vamos. O que você precisa? Preciso de um terreno. Tenho. E esse terreno dá para construir? E tá meio alagado. Então, antes de construir a casa, você precisa lá resolver esse alagamento. Aí o coach, ele tá no projeto de construir a casa. Mas o alagamento impede ele de construir a casa. O alagamento seria o emocional desestruturado. Falta de estrutura emocional, né? Então eu falo assim, vai lá resolver esse teu alagamento com o psicólogo. Aí o psicólogo já fala, meu filho, aqui o negócio eu preciso de um negócio mais profundo. Vamos à medicação, vai para o psiquiatra. E, obviamente, sintomas psicossomáticos ali orgânicos, eu sempre gosto de fazer a pessoa pensar que o físico, os hormônios, a estrutura física, ela tá junto ali com o emocional, com o projeto de coach, com todas as realizações. Então, eu gosto de dar essa encaminhada aí para que seja feito uma geral nesse terreno que vai construir um projeto de vida, né? A palavra que você usa, né, do sistêmico, né? Entender isso, que o ser humano, ele é integrado, né? Ele tem todas essas ramificações, o seu lado psicológico, o seu lado filosófico, o seu lado profissional, o seu lado prático, né? Isso, então precisa ser feito essa visita. E esse é uma diferença bem grande do coach integral sistêmico, que essa é a abordagem na qual eu tenho informação, a qual eu me identifico e para mim é a que eu gosto, né? A que funciona. É o coach integral sistêmico. O ser humano, ele é sistêmico. A vida funciona como... Existe uma outra pegada de coach, uma outra formação, em que você vai lá e trata a sua carreira. Fala, cara, não quero saber da tua vida pessoal. Vai lá e vai alcançar o cargo que você quer dentro da empresa. Essa formação já está ficando um pouquinho em desuso até, porque com o advento aí do desenvolvimento emocional, das demandas emocionais. Então hoje se fala demais, né? Graças a Deus está sendo tratado aí a parte emocional, as neurodivergências, elas estão sendo visitadas nesse sentido, né? Então é isso. O que eu gosto nesse tema, né, que me provoca a pensar, é porque dentro do mundo acadêmico, dentro do mundo da psicologia, a gente ouve muito profissional falando mal do coach, né? Rivalizando coach e psicologia. E eu acho que aqui a gente também está tentando fazer uma integralização disso, que é necessário que quando a gente vai trabalhar com o ser humano e todas as seus desdobramentos, né? O que vai ajudar o ser humano é a integração de todas as partes e não o desmembrar, né? Então, como que a psicologia e o coach poderiam ser ferramentas aliadas, né? Para ajudar aquela pessoa que vem com uma demanda, com... Essa pergunta ela é bem, bem legal, filho, porque você, como psicólogo, vai me ajudar mais do que qualquer outro. Porque a pessoa, quando ela não está sendo produtiva, é porque tem uma demanda emocional. O próprio profissional da psicologia, ou o próprio profissional do coach, até a gente fala, né? Tem os bons e os maus em todas as profissões. Em algum canto do terreno vai ter alagamento. Vai ter alagamento. Inevitavelmente. Isso. Em algum ponto desse terreno ele vai ter que dar uma alinhada nesse terreno. Então é fundamental, né? É fundamental. Junto, né? Então, quando é que um psicólogo fica invocando com o coach? Quando esse psicólogo
é mal resolvido emocionalmente. Ou quando o coach E quando o banca coach. de um... Isso. Então vamos colocar um do lado do outro: o psicólogo, o coach, o terapeuta, que mais quem trabalha? A psicopedagogia, quem mais? O fisioterapeuta, Aromaterapia. a aromaterapia, o dentista que faz a harmonização facial, Psiquiatra. o psiquiatra, toda essa carreira, Equipe multidisciplinar que trata do desenvolvimento humano, toda ela, se o profissional não for bem resolvido, maduro, entender o papel dele dentro dessas categorias todas, qualquer área vai ter gente, um pastor, qualquer um vai fazer besteira e vai, além de fazer besteira, pode prejudicar a pessoa ali com quem ele está atendendo e ele vai denunciar ou apontar o dedo para outra cadeira, para outro profissional, porque ele tá inseguro, tá com alguma demanda, tá com algum alagamento ali naquela vida dele lá, né? Então, vamos pegar um coach bem resolvido, um psicólogo bem resolvido, um psiquiatra bem resolvido, um pastor bem resolvido, um dentista bem resolvido, um profissional bem resolvido, torna-se uma equipe multidisciplinar, porque cada um trabalha num viés, numa questão específica, diferente. E sabe dialetizar entre os Isso. campos de atuação, as especializações, Isso, né? vai E não conversar. limitar aquela pessoa que você está buscando a receber apenas do seu fruto, apenas do seu Isso. tomatinho, apenas só o teu funciona. E não é bem assim, né? O ser humano precisa de Cada um tem o seu papel. seu Naquele, espaço, né? nesse desenvolvimento humano. A gente está falando aqui, a nossa proposta, inclusive, do podcast aqui, é desenvolvimento humano. E quanto mais a gente estuda desenvolvimento humano, mais a gente percebe que os múltiplos desdobramentos para lidar com o ser humano. E aí, o que acontece? Sempre que nasce uma profissão ou se cria uma cadeira nova no desenvolvimento humano, tudo que é novo acaba sendo um pouco imaturo e um pouco afoito, né? Por ser novo, não tendo uma cadeira. Mas também, por outro lado, tudo aquilo que depois que amadurece, entra numa zona de conforto. Né? Então, tanto a psicologia que já teve nessa cadeira do coach, a psicologia já sofreu, a psicologia ela já foi queimada na fogueira há muito tempo. Né? E hoje a psicologia está sentando numa cadeira mais confortável, porque ela é aceita e ela é reconhecida. Mas ainda é interessante, aquele que estava na fogueira agora está queimando, o coach está atacando fogo no psicanalista, no terapeuta, desdenhando de algo que não é bem assim. Então, dá para trabalhar junto. Tem que trabalhar junto. Tem que trabalhar junto na parte das terapias. Inclusive, as cadeiras estão sendo aí multiplicadas. Hoje a gente tem... Qual que é a profissão da prima, da Kimberly? Terapia ocupacional. Terapia ocupacional, que ela mistura um pouco da fisioterapia com a parte da psicologia, né? Da psicologia. E o aquele caminho entre corpo e mente, que é o que tanta gente fala do psicossomático, né? Que a psicologia ainda tem as suas limitações, porque a gente não estuda o corpo físico, né? Mas o TO, que é a terapia ocupacional, ele é uma excelente ponte entre esses mundos, né? Porque ele é menos limitado. Isso. O TO, ele vai fazer... Qual que é o objetivo da terapia ocupacional, né? Ele vai trazer qualidade de vida para o seu paciente. O que eu posso fazer com esse paciente para que ele tenha mobilidade, para que ele tenha comunicação, para que ele socialize? Esse é o papel do TO. E também nas crenças. Eu lembrei lá no meu estágio, uma vez, eu estava fazendo um estágio numa clínica psiquiátrica, e eu estava conversando com uma mulher extremamente deprimida. E ela não queria fazer nenhuma atividade da TO. Lá tinha várias coisas, né? Tinha artesanato, pintura, música, várias coisas. E ela sentou, ela não queria fazer nada. Eu fui lá, achei uma sacola enorme com novelos embaraçados. Eu botei na frente dela e falei assim, vamos desatar esses novelos. Aí mexeu com a mulher. Mas não foi de propósito. Eu só falei, vamos fazer alguma coisa. E aí era um caminho pra conversar. E ela falou assim, Matheus, a gente não vai terminar isso aqui hoje nunca. E ela é bem deprimida. Eu joguei todos os novelos na frente dela. Aí, em 2 horas, a gente tinha separado todos os fios que estavam misturados. A gente tinha feito vários novelos por cores, separou. E ela saiu... A gente não conversou nada muito profundo, mas ela saiu extremamente reflexiva e percebendo o quanto a falta de esperança nas coisas, né, que eram a raiz da depressão dela. Isso foi um grande pontapé para o tratamento dela, dentro de uma proposta de TO.
Olha que bacana isso, a comunicação da psicologia com a TO, a terapia ocupacional, né? A terapia fazendo... Porque a mulher tem depressão. Depressão quem trata? Psicólogo. Mas a mulher, ela tem uma trava, uma estrutura ali que não tá dando... Resistência, a Uma gente chama, né? resistência, que ela não tá dando espaço pro psicólogo entrar. E essa resistência vem, às vezes, por excesso de terapia. A pessoa faz muita terapia e ela cansa daquele método, daquela forma. Que e não ela... funcionou. E aí a gente precisa entrar, achar um caminho, né, uma porta dos fundos para entrar nesse... E essa barreira... É barreira? Resistência. Essa resistência, ela tem, assim, múltiplos Cores. motivos de ser estabelecida. Pode ser por excesso de terapia, pode ser por um trauma, porque, por exemplo, a pessoa, viajei aqui agora numa memória que chegou, a pessoa não bota o pé no hospital porque toda vez que ela vai no hospital, alguém da família morre. Então é um trauma. Ah, eu não vou fazer terapia com o psicólogo porque todo mundo que eu conheço que faz terapia acaba ficando doido tomando 1 milhão de remédio, de medicação. Então a pessoa tem uma estrutura que o psicólogo não consegue acessar, mas o TO, o terapeuta ocupacional, através do desenrolar de fios, consegue derrubar. Uma coisa que poderia ser dita como... Boba. Sem nenhuma objetivo, intencionalidade, né? Sem nenhum objetivo, sem nenhuma intenção. Foi uma ferramenta para quebrar a resistência dela ao tratamento. Então vai lá o TO e quebra a resistência e entrega essa pessoa de bandeja pro psicólogo. E aí fica lá, que aí é a outra parte que a gente tem, que é uma conversa, um diálogo longo também. Que aí é aquela postura do psicólogo que não trabalha, é uma leitura minha, me corrija se eu estiver falando besteira, não tenho formação em psicologia, mas aquele profissional da psicologia que ele não trabalha o paciente para emancipar, para ele amadurecer, para ele trabalhar sozinho. Ele só fica lá lambendo uma ferida o tempo todo. As feridas têm que ser visitadas, o psicólogo tem o trabalho dele para fazer, mas eu percebo, às vezes a pessoa está lá 30 anos em terapia e ela continua sendo uma pessoa medíocre. Que tira a dependência, talvez, de um relacionamento tóxico e joga pro terapeuta, né? Daí vira um dependente do terapeuta. E aí, é exatamente essa estrutura que precisa ser quebrada, né? De depender sempre do outro para tudo. Tem que ter autonomia, tem que ter decisão própria, né? Isso. Eu acho que o psicólogo precisa trabalhar isso, né? O indivíduo sozinho, emancipar ele para que ele cresça. E que ele queira estar em terapia, e não que ele precise, né? Dentro dessa, uma grande reflexão que eu fiz na minha formação de coach, dentro disso, que as pessoas, e era uma demanda inclusive dentro da igreja, tá? Dentro do Ministério Pastoral. Eu lembro muitas vezes a gente encaminhando dependentes químicos para casa de recuperação, a pessoa vai e fica lá o período, 8 meses interno dentro de uma casa, trata ali as questões, e aí ele vem para fora, e agora? Como é que eu vou viver? A pessoa ela não tem um projeto de vida. Ela acaba sucumbindo novamente no ciclo das crenças e acaba voltando pro vício, porque ela não tem um objetivo de vida. E Na verdade, o único projeto que ela tem é o vício. É a única coisa que ela tem. A única coisa que ela viveu. Não conhece mais nada. Então o coach ele faz esse papel. Fala assim, cara, onde é que você quer chegar? Qual que é o teu sonho? E é impressionante, né? Porque uma das perguntas que a gente faz no processo de coach é: o que você quer pra tua vida? Aonde você quer chegar? Que é uma pergunta difícil de responder. Aí né? a pessoa fala o quê? Não sei. Não sei. Ou às vezes falar, quero ter dinheiro. É muito Quero vago. viajar. E aí você vai trabalhar a estrutura de identidade, o ser, o ter. E aí dá uma aproximada com as terapias. Mas a pessoa precisou de uma demanda, manda lá. Pega, por exemplo, o cara saiu da casa de recuperação e vem pro coach, porque agora eu quero cuidar da minha vida. Aí eu começo a atender o camarada e percebo que todo o impedimento dele está em cima de traumas, está em cima de... ele está ainda preso numa situação lá da infância. Eu falo, meu amigo, maravilhoso, mas vamos trazer para brincadeira aqui o psicólogo? Vamos trazer o psicólogo aqui para lidar com essa questão aqui, que você não está sabendo lidar? Aí manda ela para o psicólogo. Só que eu tenho que estar tão bem resolvido com o coach, que esse menino pode ir lá para o psicólogo e não voltar tão cedo, porque o processo terapêutico do psicólogo, ele leva Às vezes não é água no terreno, é uma fonte, né? um buraco, rio ali. Um alagamento, um banhado. Então tem que tratar. Mas ela ainda está dentro do processo de coach.
Isso, né? ainda está dentro do processo de coach. Então, aí o psicólogo também tem que ser muito bem resolvido para falar, meu amigo, agora você precisa de um coach. Você está alinhado, você está tratado, saia desse calabouço aqui, se mova. se mova como alguém que, o psicólogo é como alguém que cumpriu a pena na penitenciária e não que tem a liberdade, mas não quer ir embora. Fica lá preso. Cara, pé na bunda, vai pra rua. Ah, eu não sei o que fazer. Então vai procurar um coach. Que o coach vai te ajudar, falar qual que é o estado atual. Acabei de sair da cadeia. Estado desejado. Ah, reconquistar minha família, retomar minha carreira, voltar para a igreja, alinhar o meu sistêmico, emocional, psicológico, conjugal, espiritual, finanças, alinhar meu sistêmico. Aí o coach vai ajudar, vai atuar nesse ponto aqui. Assim como a psicanálise, qual que é o papel que a psicanálise faz, filho? Onde que ela atua? A psicanálise vai trabalhar na estrutura da pessoa, né? Então, o grande desafio das pessoas se manterem em psicanálise é porque o psicanalista, a pessoa que vai estar te analisando, ela é neutra, ela não vai te dar opinião para nada. E isso é uma coisa que é engraçado a gente não saber se comportar diante disso, da neutralidade, porque a gente está sempre acostumado a alguém apontando o caminho, faça aquilo, leia tal versículo, leia tal filósofo, vá para algum lugar. Só que é colocar literalmente a tua vida na mão dos outros, né? Então a psicanálise vai te colocar nesse lugar desconfortávelzíssimo, que é a vida nas suas próprias mãos. E aí o que eu faço com isso, né? E aí, puxando um gancho, continuando dentro do tema da interdisciplinarização, eu penso também numa grande coisa que eu vejo assim no consultório, desses diagnósticos, saber trabalhar bem com o psiquiatra, né? Porque o trabalho do médico e do psiquiatra ali realmente vai ser: essa pessoa precisa de medicação? Precisa. Quais? Vou usar o DSM-5 para ver qual transtorno, qual diagnóstico essa pessoa se enquadra para a medicação. O grande equívoco das pessoas é achar que vão fazer terapia, vão chegar ali com o psicólogo, psicanalista e vão falar de diagnóstico, vão conversar sobre sintomas. E essa é a coisa mais simples. Eu vi a Ana Beatriz, que é uma psiquiatra que eu adoro muito, uma grande referência para mim, e ela fala que tratar a depressão é uma coisa simples. Em 6 meses ali você tira a pessoa daquele buraco, só que daí o BO vem depois, que é o que você estava falando, né? E aí, para onde eu vou? Eu só conheço o mundo da depressão, eu só conheço aquele buraco. E o mundo é tão grande, né? Então, a terapia, principalmente a psicanálise, é isso. O psicólogo vai tirar você ali do buraco, vai ajudar você a superar os sintomas, né? Aquelas dificuldades. Mas um simples autoconhecimento, uma básica análise já te ajuda a se estruturar nisso. Mas a grande questão, a grande contribuição da terapia, da psicanálise, vai ser nesse pós, assim. Quem sou eu, ou o que eu faço da minha vida sem depressão agora? Para onde eu vou? O que sou eu além do depressivo? O que sou eu além do diagnóstico? Aí a psicanálise vai trabalhar nessa estrutura emocional, né? Na construção do eu. Na construção do eu. Quem sou eu? Né? Ou quem eu quero ser, né? Quem eu quero ser. Uma frase que me transformou esse ano foi que propósito não se encontra, propósito se constrói. Então, se definindo o que você quer, você constrói, porque não é isso. Tô procurando, que curso que eu quero fazer. Como se você tivesse que ter um grande encontro, né? Mas não é bem assim. E dentro disso que você falou de propósito que se constrói, aonde você vê aí com bastante frequência a pessoa que passa por um grande trauma e transforma esse trauma no propósito dela de lidar com aquele assunto que ela foi vítima ou que ela visitou ali de uma certa forma. Que é o seu caso hoje, né? Sim, que é o meu caso. Então, agora a parte que é bem interessante dentro do coach, inclusive, porque o coach ele te joga de volta, vamos dizer assim. Ele pode te jogar de volta lá, reconhecendo que precisa de psicanálise, reconhecendo que precisa de terapia. E como indicar, né? Como indicar. Inclusive eu mesmo, quando eu comecei a fazer o coach, eu percebi que eu precisava fazer terapia. Falei. E uma das coisas, inclusive essa semana alguém me perguntou, aí, que conselho você daria, sei lá, para um jovem, antes de casar? Eu falei, o primeiro conselho que eu daria, vá fazer terapia. Porque a terapia, ela vai, quanto mais cedo você fizer isso, a terapia, mais cedo você vai lidar com tudo isso, vai carregar menos a bagagem, porque quanto mais velho, mais bagagem da tua história, mais besteira você fez, mais escolhas erradas você fez,
justificadas ou não por problemas que você teve ou não, mas você está tendo escolhas erradas. Até então você foi vítima, daqui para diante você está fazendo escolhas erradas. Então o meu conselho é faça terapia quanto antes. E o coach foi aonde eu consegui enxergar, eu preciso fazer terapia. E aí voltei, fiz terapia também com psicólogo e acabei tratando. E até essa semana a gente conversou com a Paloma, né? A esposa do Henrique, a sobrinha. Ela vai vir aqui falar com a gente sobre a educação. E eu vejo muito ela, tem 3 crianças, terapeutizando seus próprios filhos ali, né? Lidando já com a personalidade. Sem receita, né? Sem receita. Os conhecimentos de base. Sendo mãe. Mas na intuição. Sendo mãe que está imersa com uma educação intencional, observando o comportamento do filho e ensinando ele a lidar com as próprias demandas, com a própria personalidade, com as próprias escolhas. Olha que bacana. Então dá para começar lá na infância para que essa criança possa alinhar. Inclusive com as neurodivergências, né? É porque a sociedade, ela funciona de um jeito maior, macro, e que algumas neurodivergências acabam tendo dificuldade de fluir nesse macro. E quando você identifica isso quanto mais cedo, você ajuda esse indivíduo a criar uma estrutura psicológica, emocional, para poder... Uma inteligência emocional para poder fluir nesse macro. Ou, um pouquinho mais profundo que isso, além de se adaptar, mas também ter forças para como eu vou mudar esse sistema que não cabe todo mundo. Qual é a minha contribuição pessoal para esse sistema? Porque ficar criticando o sistema que chegou até aqui é muito fácil, é muito cômodo, né? Sim. Mas alguém galgou isso, né? Mas não significa que tá findado, que acabou. Não, nós estamos aqui para reconstruir ou para melhorar isso que chegou até aqui, que tá muito bom, né? Já foi muito pior. Sim, não, essa é a evolução da antropologia, da sociedade ali, né? A sociedade tá evoluindo. E é interessante até, nós comentávamos um pouquinho lá com a Beth, né, da nossa geração, mas a nossa geração foi uma geração que foi tratada com muito autoritarismo. Uhum. Mas a geração anterior à nossa, ali são os baby boomers, por exemplo, porque eu sou geração X. Os baby boomers são os filhos da guerra. Então o trauma de orfandade, de necessidade, então cada vulnerabilidade, né? E nesse desenvolvimento das gerações houveram muitos ganhos. Muitos ganhos com o espaço da mulher, com o desenvolvimento da tecnologia, antigamente você tinha que fazer compra, você tinha uma preocupação em não passar fome. Hoje o acesso à alimentação é muito mais. Aí você pensa na tabela de Maslow, né? Uhum. Aí você vê que a base, que é comer, beber, vestir, dormir, de certa forma está mais acessível. Com relação ao baby boomers, a minha geração, a geração X, está mais acessível. Hoje tem outras demandas, que é a tecnologia, que é essa era da informação, do conhecimento. E até nos estados assim, né, do Brasil, eu sei que não é uma coisa muito simples, né, mas existem estados no Brasil que não tem saneamento básico. Sim. Mas essas pessoas ainda assim, de alguma forma, com muita força e resistência, conseguem vir se locomover dentro do próprio país para conseguir umas condições básicas de vida, emprego, né? Esse desenvolvimento ele vai ser diferente nas várias regiões do Brasil, imenso. Os contextos, então, né? Os contextos eles vão ter o seu desenvolvimento conforme está vivendo lá a cultura, né? Então isso é um fato. Não é a mesma, a gente não vive na mesma página. Né? Tem estados aí com menos recursos que vivem na outra página, que está lá ainda na pirâmide de Maslow um pouquinho mais embaixo. Então essa questão de fazer comunicar, de fazer essas cadeiras se conversarem vai ajudar muito. Sentar na mesma mesa. Sentar na mesma mesa, conversar sobre isso. E aí, assim, eu vejo, né, por exemplo, a questão da igreja, a igreja ela vive também esse reflexo da própria sociedade e conversar. Então o pastor... Quem hoje não senta na mesa da igreja, né? Quem hoje não senta na mesa da igreja. Quais cadeiras não são bem-vindas? Isso. Quais cadeiras a igreja não recebe, né? Exatamente. E quais cadeiras também não recebem a igreja. Exatamente. Ou quais cadeiras que se comunicam e quais se repelem. E quais são os pontos aí de convergência, de comunicação fluida, né? Então, para mim, assim, o coach, naquele momento, um cara extremamente autossuficiente, foi a minha porta de entrada para o meu desenvolvimento humano. Porque é um paradoxo impressionante, né? Eu lidando com uma incoerência, não é nem paradoxo, uma incoerência. Eu lidando com o desenvolvimento humano, lidando com a vida alheia, mas não lidava com a própria vida.
Então tinha a minha demanda de desenvolvimento humano. Então o coach foi minha porta de entrada para me jogar para dentro do meu desenvolvimento humano, revisitar a minha história, revisitar os meus pontos de alto impacto emocional durante a minha história. Então, assim como o TO, para aquela mulher lá que foi desenrolar o novelo, então tem lá o papel que a Kimberly faz, né? Ela é TO, a Paloma, que é uma psicopedagoga, pedagoga que trabalha na área da educação, mais especificamente, e temos aí psicólogo, temos aí o psicanalista e os próprios terapeutas, que também estão lá numa categoria. O psicólogo trata assim até com uma certa arrogância, né? Arrogância, com certa inferioridade, porque o terapeuta não tem uma formação desenhada pelo MEC, né? Exigida pelo MEC. Então, eu sei que agora existem pequenas convenções estão começando a acontecer, que tentam estruturar e talvez separar, né, o que é uma intervenção de psicologia e o que é dos terapeutas. O que eu, dentro desse mundo, percebo é que a psicologia, principalmente a psicanálise, que eu tanto falo aqui, ainda são tanto elitizadas, não tão acessíveis. E um terapeuta, ele acaba sendo mais acessível. Mais de que forma? Não só de forma financeira, mas de língua, de comunicação. Porque você vai conversar com um psicanalista, você se sente, desculpa a palavra, um burro. Você se sente assim, meu Deus, em que mundo eu vivo? Mas se você consegue sentar com alguém ali que se coloca no seu nível, você se sente mais confortável de se abrir. Então eu acho que os terapeutas que vêm surgindo agora, eles vêm suprindo uma necessidade que a psicologia ainda não faz, que é acessibilizar, que é conseguir chegar mais longe. Porque, né? E depois você vai multiplicando os papéis, né? Que você vai, de repente, tratar com um terapeuta, você vai tratar alguma coisa mais pontual. Você vai tratar com um psicólogo, vai pegar todo o teu mais amplo da tua estrutura emocional. Então, talvez posso estar falando besteira aqui, mas o terapeuta ele vai ser mais pontual, uma coisa mais pontual, um luto, uma coisa pontualzinha ali. E o psicólogo ele vai buscar um pouco mais amplo, mais profundo, assim como um aconselhamento também, na igreja, por exemplo, um aconselhamento pastoral. E é interessante que às vezes a gente vê uma nuvem de pastores querendo se tornar psicólogo. Por que ele quer? Porque ele quer ter ferramentas para poder atender ao papel de aconselhamento. Mas um viés mais um terapeuta talvez atenda mais a rotina. Sim. Porque aí, senão, o pastor vai transformar a igreja numa clínica de psicologia. Ou transformar a psicologia em espiritualidade. Exatamente. Ou se comportar como um psicólogo que vem com uma roupa religiosa. Não vou nem falar espiritual, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Religiosa, porque vem todo numa linguagem religiosa, vem todo numa roupagem religiosa, em princípios religiosos, porque tem os princípios cristãos e tem os princípios de outras religiões, de matriz africana, ou seja lá, do hinduísmo. É o ser humano. Aqui a gente está falando de desenvolvimento humano. Eu, como cristão, tenho a minha forma de enxergar a espiritualidade, mas eu preciso respeitar as pessoas, assim como o próprio Jesus fez, né? Onde nós paramos, que a gente acabou abrindo leque de conversa aqui. Eu acho que o tema, a gente está falando sobre como essas várias áreas de desenvolvimento humano podem dialogar entre si e como isso é saudável para aquele indivíduo ali que precisa se nutrir, que precisa de alguma resposta, né? É bacana, né? Eu hoje comentei que domingo eu faço 50 anos. Isso aqui é um pedido de presente? Não. Pedido de bolo? Pedido de bolo, de festa? Não é. A gente tem alguns marcos na vida, né? Quando você faz aniversário, você para que comemorar aniversário? Inclusive tem religiões que proíbem a comemoração de aniversário. Aí na psicologia a gente percebe a importância de comemorar as conquistas, né? De uma formação. Eu até podia falar melhor disso do que eu na questão da importância de comemorar. Uma formação, por exemplo. Por que eu devo comemorar? É porque a gente se constrói, né? Misturando um pouco de filosofia e psicologia, né? Pensando, por exemplo, uma coisa que dentro da filosofia a gente estuda muito. Quando você estiver ali nos seus últimos segundos antes de morrer, se faça essa pergunta. Qual será a síntese da sua vida? O que vai ter de importante? E se teve, como é que ela ficou marcada? Como ficou a memória disso, né? Então, eu acho que uma grande importância das celebrações e das comemorações
é criar essa memória. Neste dia eu Conquistei. comemorei o que eu já conquistei faz tempo, né? O processo foi a conquista. Isso. Mas celebrar, juntar as pessoas que estiveram ali, né, dentro daquele processo. Eu tô falando de formar numa faculdade, mas pode ser qualquer tipo de formação. Comemorar o vida, aniversário, por isso que eu fiz a pergunta. Comemorar o aniversário. Comemorar o aniversário, comemorar 50 anos, a gente tá lá, o casamento lá 25 anos, 50 anos, então são conquistas que de uma coisa que já aconteceu, você só tá ali celebrando, fala, puxa vida, eu completando 50 anos, vocês que lutem para chegar nos 50 anos. Assim como eu falo, às vezes, os clientes na ótica lá, chegam lá, tem 80 anos, falam, gente, eu que luto para chegar nos 80. Tem que ter saúde mental, física, emocional para chegar nos 80. Então, chegar nos 50 anos e pensar, né, primeiro, celebrar que cheguei até aqui, eu estou satisfeito com o ser humano que eu me tornei, até onde eu cheguei, eu fui vitorioso da onde eu saí, o caminho que eu trilhei, ter essas reflexões e até hoje, falando com a Beth lá na loja também, né, olhar para o meu passado como fazendo uma anamnese, né, observando o que eu quero para o meu futuro, o que eu trouxe até aqui que é bom e que eu quero caminhar e o que eu trouxe até aqui que eu preciso tirar dessa bagagem. Desembargar algumas coisas para poder vir para o próximo e que vem os próximos 50 anos, né? É a próxima jornada aí que vem nessa virada de chave. Então esses momentos de datas, eles marcam, né, essa nova fase, né? Então chegar aos 50 anos, terapeutizado, coachado, né, transformado com o desenvolvimento humano, e hoje a gente percebe que o maior tesouro, e a filosofia já fala isso, a filosofia vai coçar assim e falar, nossa, agora que você descobriu. O filósofo é assim. Na verdade, ele não vai fazer, ele vai comemorar, ufa. Ele vai, ufa, até que enfim você descobriu isso. Que o nosso maior tesouro é o nosso desenvolvimento humano. O nosso eu interno. A maior estrutura que você tem que deixar ou conquistar é a própria estrutura emocional, psíquica, de relacionamento. É aqui que você vai... essa é a grande realização. Realmente construir algo. Né? Construir algo que é você. Aí, claro, obviamente, a estrutura física, as conquistas, a parte material, ela soma no teu... São parte do processo, mas não é o fim desejado, Não né? é o fim. Eu não o luto, fim é se construir eu mesmo. não luto para ter, eu luto para ser. Né? Olha, estamos ficando filósofos já aqui, né? E você olhando para esses 50 anos, assim, você consegue dosar se você conseguiu aplicar os seus princípios? Você foi justo? Você foi generoso? Comigo, com as pessoas... Na construção do seu eu, né? Você construção. construiu um eu com estes princípios que você buscou? Construir. Aqui que é interessante pensar, né? Durante muitos anos, sei lá, não vou saber dizer que... Acho que é muito orgânico isso, né? Não dá para dividir ossos e medulas aí nesse viés todo, de 50 anos. Mas, fatalmente, um primeiro processo, eu reagi, é uma reação, alguém chutou tua canela e você reagiu, te deu uma porrada e você reagiu àquilo, e qual foi a porrada? Ficar órfão. Qual foi a porrada? Chegar ali aos 11 anos de idade e ter que estar abandonado num período de uma chácara. Chegar ali aos 18 anos, estar exausto porque eu tinha que trabalhar, fazer estágio, pagar as contas. Então você vai reagindo, lutando contra isso. Então você não está muito... É um período sem muita consciência, né? Isso, sem muita consciência. Até a consciência chegar, Isso. A gente sofre muito, né? Então, exatamente, sem muita consciência e sem consciência e com extremo senso de justiça. Você está se sentindo injustiçado e está reagindo àquilo que você enxerga, que é nem um palmo à frente do nariz. Vai estar indignadíssimo. Indignadíssimo, mas o fato é que você não está enxergando um palmo na frente do seu nariz. Você está só reagindo. Alguém que foi com a cabeça enfiada na água e você está ali só respirando com o nariz. Tá, respirei. Agora eu começo a pensar sobre todos os meus movimentos. Por que eu estou me debatendo aqui na água? Se eu ficar só parado aqui boiando, eu vou viver melhor do que se eu ficar me debatendo, correndo o risco de
Aí eu acho que o segundo processo é justamente esse. Essa analogia é bacana, como se eu tivesse jogado no mar. E o primeiro momento você fica lá batendo os pezinhos na água pra você não morrer afogado. É isso. Então, o primeiro momento é eu preciso ficar a cabeça para fora. O segundo momento eu tô exausto, porque eu tô batendo demais, os pés eu não aguento. Aí você começa a tomar consciência. Opa, tô respirando aqui fora. Se eu mudar meu movimento aqui, eu vou respirar melhor, eu vou viver melhor, eu vou navegar melhor. Então, passei para talvez vou para algum lugar. E vou, isso. Aí a terceira fase, a primeira fase, não vou morrer afogando. A segunda fase, tô debatendo os pés, tô cansado, exausto. A terceira fase, eu consigo viver sem morrer, sem precisar bater tanto os pés, sem estar exausto. E agora, eu posso ir para algum lugar. Sim. Então, acho que eu tô nessa fase, que eu posso ir para algum lugar. E a filosofia, talvez colocaria mais um, é entender que você é o próprio oceano. Meu Deus, com muito conteúdo, né? Então, esse para algum lugar é justamente para a construção do próprio eu. Eu posso ir para qualquer lugar. E aí eu posso ir devagar. Como diz o poeta Almir Sater, né? Ando devagar porque já tive pressa. Leve este sorriso porque já chorei demais. Então, aí a contribuição da filosofia para mim que é fantástico. Assim, eu queria até fazer curso de filosofia, que é você desapegar do extremo materialismo. Aí eu fico assim, o capitalismo, o socialismo. Cara, não me irrite, porque nenhuma das pontas elas são saudáveis. Você tem que ser... Ambas precisam desenvolver mais, né? Ambos precisam crescer, desenvolver. Então, para mim, filosofia. Fazer pensar o ser. E aí você vê os grandes filósofos aí extremamente desapegados do materialismo. Da estética. E a pessoa da estética, né? Mas desapegar da estética não é desapegar da saúde. Desapegar da estética não é desapegar do belo. Da beleza. A filosofia fala sobre beleza, que isso é fundamental, inclusive. É você abraçar a contemplação, você abraçar o pensar, abraçar o sentido das coisas. Então, a filosofia pega todas essas cadeiras que a gente falou aqui e coloca todo mundo no colo. No colo. E acolhe. Porque ela acolhe realmente todas essas cadeiras. Sim. Aí ela contribui assim, extraordinariamente para cada uma dessas cadeiras. Aí eu acho fantástico. Então eu tô nessa fase aí meio filósofo, meio para onde eu quero ir, quem eu sou, curtindo as coisas que eu já tenho, curtindo os meus filhos, fazendo um projeto com o filho de forma extremamente intencional para estar junto, construir algo novo na tua fase, e a minha fase é desfrutar desse momento, tanto com você, quanto com o Dani, quanto no meu trabalho, na ótica. Dani é o meu irmão, gente. Só pra você saber. O Dani é o filho mais outro novo. Tem que trazer o Dani aqui no próximo. Tem que trazer o Dani. Pra cantar. Vamos cantar todo mundo aqui, fazer uma cantoria aqui. Ele vai botar uma live, porque ele é cantor, né? Eu vi. Botamos uma live pra cantar junto aqui. O nosso produtor. Mas ele é mais assim, com aquela voz, né? Mais... Porque quero voltar Trovão ao início de tudo. Esse é o Alad, né? Então a gente bota aqui todo mundo, tá com um violeiro aqui. Então, desfrutar, saborear a vida com os filhos, saborear a vida no trabalho, saborear os relacionamentos, as amizades, para quem está casado, né? Porque aí eu acabei passando por esse processo do divórcio, como enfrentar também um divórcio, como enfrentar uma perca e se reinventar em cima de tudo isso e falar, puxa vida, eu posso ter uma vida de realização, apesar disso, eu posso ter uma vida de realização na minha fé, no meu cristianismo, na minha vida com Deus, com Jesus Cristo, e pleno, né? A plenos pulmões, e isso tudo é muito legal. Tem uma parte que ela fica meio complexa, é que aí você já não engole qualquer coisa, né? Seletividade. Acaba ficando seletivo, mas a idade traz isso, a gente já começa a ficar seletivo para comer, né? Aí eu vou comprar queijo lá e falar de... Não dá pra ser qualquer queijo. Não pode ser qualquer queijo. Comprar pó de café não dá pra ser qualquer pó de café. Até porque o organismo de alguém de 18 anos digere qualquer coisa. Qualquer coisa, né? O organismo pede coisas. Aí você vai, em vez da quantidade, você vai mais ali no paladar, né? Do que você quer. Na experiência. Vai numa balada, vai numa festa. Tem cadeira pra sentar? Tem ar-condicionado? Tem ar-condicionado. Então você vai ficando um pouco mais exigente. E quando você fala assim, vou me relacionar com pessoas, tem inteligência emocional?
A pessoa tem estrutura, dá uma preguiça, né? Ela vai ficar me colocando como quem? O vilão da história dela? Não quero. Não dá. Então, o outro lado é gostoso. Hoje eu posso dizer assim, eu tenho muitos amigos. Eu colecionei amigos. Isso é um bom... Troféu. Um troféu, um resultado extremamente positivo desse período aí, mesmo quando eu estava lá na primeira fase, não querendo me afogar, fluindo através do servir, eu tenho as minhas colheitas positivas, que são a nuvem de amigos. Eu vejo que isso tudo é muito, muito bom. Isso é virtuoso. Desenvolver as amizades, nutrir as amizades e me divertir com as amizades. Tem outras questões que hoje eu estou ali tateando, desenvolvendo e reconhecendo, inclusive, os medos, né? Porque a gente acha que eu não tenho medo de nada. Tem, tá ali teu medinho. E aí um bom psicólogo, uma boa psicanálise, que não é o papel do coach, é da psicanálise. Acho que a psicanálise fala mais sobre isso, né? Quando a pessoa, eu não tenho medo de nada. De repente ela senta na frente do psicanalista e ele abre a sua mente, rasga o véu dos seus olhos e você enxerga a tua estrutura ali em algumas áreas que elas podem ser diferentes, que vão trazer leveza e vão te trazer realização no seu eu. Então é isso, cinquentinha, né? No domingão, dia da árvore. Alguém sabia? Tem que ser mais valorizado o dia da árvore. Todo mundo lá de que for ouvir esse podcast aqui falar, tá lá o Luciano falando do aniversário dele, que é no dia da árvore, né? Que tem que valorizar, né? E dia 22 é o início da primavera. Quem faz aniversário no dia 22 fala assim, eu faço aniversário no dia da primavera. Você é um fruto da primavera, que lindo. Que meigo, né? Que meigo. Então é isso. O coach... Lembrando que quando o programa for pro ar, já passou aniversário. É verdade, já passou, é verdade. A gente tá gravando aqui. Gente, a gente tá falando, ó, comenta aí, faz pergunta, tira dúvida. Entrega a gente aí, faz fofoca aí nos comentários, faz as fofocas aí pra gente poder somar junto naquilo que a gente tá propondo aqui pra esse nosso bate-papo, o nosso podcast, que é Megafone, dando voz à sua voz, dando voz à nossa história, dando voz a pessoas lúcidas, né? Porque a gente vê cada barbaridade, né, gente? E vê coisa boa também, né? Eu dando tanta risada naqueles vídeos lá, né? Que acaba sendo uma distração. Semana a gente falou sobre isso, né? Sobre a distração. E a pessoa... Eu ouvi um vídeo que a pessoa me deixou em colapso. Falou assim, nossa, a distração é tóxica. É mesmo. Em que contexto? Vamos filosofar. Em que contexto a distração é tóxica? Quando um dominante como eu... Autossuficiente, dominante, influente, realizador. Não para um minuto. Tem uns tico-tico nos dedos. Houve uma coisa dessa... Eu me sinto culpado por estar me distraindo. É combustível para esse funcionamento que te leva ao adoecimento. Né? Isso. Então, alguém que me diz que a distração ela é tóxica, para o Luciano aqui, com todas essas patologias tratadas, me adoece. Não desfrutar da distração. Pare. Leia um livro. Essa semana eu estava conversando com um amigo no WhatsApp e ele me convidou para pescar. Recebi um convite para ir para pescar. Aí eu falei, cara, eu vou. Ele, sério que você vai? Eu falei, vou. Eu falei, mas eu nunca pesquei. Nunca fui pescar, então você vai ter que me ensinar o que eu tenho que levar, o que eu tenho que comprar para levar. Silêncio. Fica com a boca fechada. Aí eu falei, sério que você nunca foi pescar? Eu falei, sério. Aí eu falei assim, mas nossa, tem que aproveitar mais a vida. Eu falei, pois é, estou nessa fase de aproveitar a vida. Pensa a loucura de uma pessoa como eu, que vai viajar de férias, vai pra praia, mas sai correndo pra chegar logo. Pra quê? Entendeu? Pra quando chegar nas férias, fica só esperando o dia de voltar a trabalhar. Cumprir aquela meta, aquele objetivo. Falei, cara, para no caminho, come um pastel, toma um caldo de cana, olha a paisagem, vê a água correndo na montanha. Pra pescar, leva eu junto que eu gosto. Aí, ó, viu? O Alad vai pescar junto. Não, mas aí pensa, Alad. Daí ele foi me contando. Daí eu falei, o que eu tenho que levar? Tal. Daí ele falou assim, bom, na verdade, eu não levo nada. Eu falei, como assim? Tipo, os amigos que a gente arruma, né? Não leva nada. Eu falei, não. Daí ele falou assim, não, a gente vai por causa da resenha. Como assim a resenha? Eu falei, não, a gente vai lá e faz um churrasco, tem uma turma lá que bebe, uns que tocam violão, uns que ficam batendo papo. Eu falei, vocês ficam 2 dias, e tudo quem isso? Que pesca? Ele falou que vai 8 homens, dos 8, 3 pescam. Tá, é só o motivo. resto... Eu vou pra pescar.
Ó, você vai pra pescar mesmo, Aládio? Eu tenho minhas varinhas de molinete. Você vai lá e senta na beira do rio e fica lá? Nossa, é gostoso. Qual que é? Uma Só meditação, de né? eu ver o rio ali já me dá uma paz. Aí você consegue sentar e ficar sentado olhando pro Se tiver um rio. churrasco, é claro. Ajuda, né? Churrasco. Então, mas daí você vai lá e senta na beira do rio e fica lá olhando pro rio. Esperando o peixe beliscar. Pra mim é esperar a vida passar. E aí, se não pescar, qual foi a graça? Nossa, é legal. A contemplação, né? É isso que a gente precisa entender, né? Você sentou e você não tá lá especificamente por causa do peixe. Você não precisa de ir lá pra ter peixe. Você vai ali no açougue e compra. Mas você tá lá por causa do quê? E se não tiver pra nada? Isso, é E isso se que... nada agregar, é a experiência do nada. Isso, é essa experiência. Aí a minha pergunta, Ládio, qual é a experiência de ir pescar? É ficar pensando em Nenhuma. nada? É ficar pensando em nada? Qual que é? Conta pra nós. Eu gosto de ficar olhando o rio lá. Eu fui pescar esses dias, fiquei o dia inteiro, não peguei nada. Mas a experiência é boa. A experiência do quê? De ficar olhando pro nada. Quando não tem pernilongo te mordendo, não. Mas é legal. Então, essa descoberta que eu, como cara que vem com essa minha história toda, estou descobrindo. Escolhendo isso. Eu escolho, nesses últimos anos aí, que eu passei pelo processo de divórcio, uma série de questões pessoais, a pessoa fala, por que igreja? E aí eu tenho uma resposta, porque eu quero. Eu gosto. Eu tenho a minha fé. Eu tenho a fé, eu tenho um ambiente que eu gosto, eu gosto da parte social, inclusive, desse viés, desse nicho, posso dizer assim, né? É sua matilha. É a minha matilha, meu lugar, meu habitat. Por que você gosta de pescar? Gosta pela experiência, o Aládio, né? Porque eu ainda não tenho essa experiência. Eu não sei, vou lá experimentar. Daí o meu amigo falou, eu falei, bora. Ele falou, inclusive, eu sei dar uma arranhada no violão, sério. Eu só não sei tocar essas músicas não sertaneja. E não porque não pode, é porque eu não sei. Só aprendi a tocar a música da igreja. E aí ele ficou tirando sarro da minha cara lá, né? Mas eu quero ir pra ter essa experiência. Entender o cara que vai pra pescar com o Aládio, que fica sentado na frente do rio e literalmente pesca e fica lá contemplando o além. E os outros 5 caras que vão lá pescar só por causa do churrasco e da resenha. Se for por questão de resenha, já tem um grupinho ali da igreja que a gente marca um churrasquinho ali, uma resenhazinha e a gente faz um bem bolado lá nosso. Já vamos fazer um podcast na pescaria. Aí é pronto. Mas Podcast no Rio. No Rio, né? Pensou que legal? Legal. Podcast, o velho do Rio. Né? E vai ver por que carga d'água, a mulherada quer saber, carga d'água esses homens querem ir lá no Rio. Né? Outra coisa que eu quero fazer é entender a experiência. Uma palavra foi bem legal, filho. A experiência, por exemplo, desse povo que gosta de ficar assistindo jogo. Tipo, o Dani fica horas, meu filho mais novo. Campeonato de vôlei, né? Ele fica assistindo campeonato de vôlei o dia inteiro. E tem a galera que gosta de assistir futebol e que fica, tanto homem quanto mulher, né? Passa o dia assistindo um monte de Eu jogo. fico o dia inteiro assistindo palestra de filosofia. O maluco do Ninguém Matheus. tem paciência, gente. Eu adoro. O Matheus fica assistindo palestra de psicologia, de psicanálise, de filosofia. Com o que você gasta seu tempo, Aládio? O que você gosta? Futebol, vôlei? Ixi, eu gosto de assistir jornal policial. Pensa. Jornal policial. E aquele ser humano que nós conhecemos que gosta de ficar vendo espinha. Ah, é. Horas olhando vídeo de espinha. Hoje eu gosto de ver esses vídeos de reelzinhos aí que eu vou lá e vejo o vídeo e depois eu me racho de rir com os comentários, né? Então são essas questões aí que a gente acaba... A pessoa fica maratonando vídeo, Netflix. Então a distração, ela é... Em que contexto que ela é nociva? Dentro do coach eu tenho um contexto que eu falo, olha, ela é nociva quando ela te atrapalha de cumprir os objetivos, né? Que ela está te atrapalhando de cumprir o teu projeto, a tua construção da casa. Você fica lá... Ao invés de tirar a água do terreno, você fica pensando na cor da parede da casa. Ainda nem chegou nesse passo, então é distração, né? É distração. Então a distração ela tem que ser bem explicada. Quando ela é positiva, quando ela é nociva. Então tudo é bom. Todos os temperos são bons. É quando ela tá fora da medida, você não pode colocar sal para fazer um pudim. Mas o sal é bom? É bom. Você não pode colocar açúcar para fazer uma costela assada. Mas o açúcar é bom?
é bom. Então a distração é boa. Ela tem que ser colocada. É por isso que a inteligência emocional, a filosofia, a estrutura psicológica, elas são fundamentais. Porque a pessoa, inclusive, ela vai ter o senso crítico de chegar na frente de um profissional como esse e aí falar assim, não, isso aqui não está me atendendo, não é o que eu estou precisando, não é o que eu estou buscando. A essa profissão, o coach fala também, a gente faz tem uma ferramenta muito, muito legal. Inclusive, eu apliquei com o tio Rodrigo lá muitos anos atrás, ele querendo uma carreira de piloto de avião, inclusive ele fez o curso, mas um homem muito família, então ele quer estar com a família, mas ele quer ser um piloto de avião. Eu falei, essa carreira combina com os teus valores? Porque um piloto de avião não vai parar em casa, viaja muito, está muito tempo fora. Ele fica aí, de 7 dias, ele fica 5 dias fora de casa. Combina? Aí você vai analisar a sua carreira, se ela combina com os seus valores. Então, esse conhecimento, autoconhecimento, porque aí o psicólogo vai lá falar, você tem que fazer isso. Não, cara, não quero isso, entendeu? Ou um fisiculturista falando sobre músculos e bíceps, cara, eu quero só ter saúde. Então a inteligência emocional ela vai te ajudar, a filosofia, o coach, vai trabalhar, e eu, no coach tinha essa ferramenta de trabalhar os valores com o meu projeto de vida. Quais são os meus valores? Quais são os projetos? Quero ganhar muito dinheiro, mas eu quero ter paz. Como tudo isso se comunica no sistêmico. Então por isso o coach integral sistêmico. Muito legal tudo isso, né? Essa fala, essa soma de cadeiras aí, ela faz a gente pensar demais. E você aí que está nos ouvindo, o que te fez pensar todo esse bate-papo, toda essa conversa, onde que você chegou com tudo isso? Já fez cinquentinha, como eu estou fazendo? Que fase da vida você está? Eu espero que esteja bem, que você tenha caminhado já e que você possa buscar o autoconhecimento, buscar o desenvolvimento humano, buscar o desenvolvimento pessoal. Estamos aqui, repetindo, né? Nós estamos aqui para somar, para contribuir com você. O Matheus já está atendendo aí como terapeuta, ele se forma em dezembro, mas como terapeuta ele já está atendendo. E aí logo em seguidinha vai estar já atendendo como psicólogo também, né, filho? E alguém que queira fazer processo de coach com você, como que faz? Me chama. Chama onde? Me chama aí no meu WhatsApp. No seu Instagram, Luciano de Paula 75. Luciano de... pode me chamar no Instagram ali, Luciano de underline. Ou nos comentários mesmo aqui deste vídeo, fala assim, tem interesse no processo de coach, um atendimento de terapeuta, chama ali que a gente chama no privado. Tô fazendo atendimento aí com coach. Ou faz outras indicações, né? Eu faço atendimento como coach, faço atendimento aí na consultoria, né, seja lá empresarial, faço atendimento aí no desenvolvimento humano de empresas, né? E as terapias aí, quer fazer uma terapia? Vamos ver qual que é o perfil. O Matheus está atendendo aí também, né? E nós temos outros profissionais, parceiros. E, por exemplo, eu faço consultoria, mas eu não sou da controladoria, por exemplo. Mas eu tenho um amigo, um parceiro, que essa é outra questão, né? Indicar pessoas de confiança, que esse é um viés muito legal, né? Eu conheço gente que conhece gente. Mas você conhece gente boa? Sim, eu conheço gente boa que eu posso te indicar aí por exemplo, para terapia para mulheres, por exemplo, não é o viés do Matheus, mas a gente tem a Raquel Oliveira, inclusive ela vai sentar aqui nessa cadeira conversar com a gente. A gente já tem aí vários convidados que a gente está propondo. Temos terapeutas, temos pedagogo. Isso! Tem até um dono de funerária. Sério, Lade, porque assim, pensa num momento complicado, é quando alguém morre, você tá passando por um luto terrível, você não se aguenta em pé, e a pessoa vem se aproveitar de você. Oxe, né? Não sabe lidar, não tem sensibilidade, então a gente vai ter aqui na nossa bancadinha nosso convidado Jefinho. E a gente conseguiu estruturar uma entrevista, né, que só uma estrutura, pode ser que seja totalmente diferente, né? Mas que consegue pensar num desenvolvimento humano através de uma funerária. Isso é muito interessante. Qual que são os pontos de uma funerária? A pessoa morreu, tem uma demanda emocional. E aí eu preciso de alguém que está ali, um agente funerário que seja humanizado, que contribua, que não esteja ali só para vender o caixão e as flores, né? Mas que ele esteja ali preocupado com a família. E o pastor Jefinho, ele é dono acho que de 4 funerárias aí, ele tem essa preocupação, e eu já vi ele atendendo. Ele é alguém da nossa extrema confiança. Aí vão ter a Raquel, que é terapeuta, voltada justamente para atendimento aí de mulheres, ela tem mais essa pegada. Acho que família... Ansiedade, depressão, ansiedade, depressão. Vamos trazer a Paloma, que ela é pedagoga e ela tem esse
esse olhar da educação estratégico. Vamos trazer aqui lá de uma pessoa que vai falar sobre turismo. Para mim isso seria extremamente... Eu queria ter ouvido isso já no podcast falando sobre turismo. O quanto que o turismo contribui para a tua qualidade de vida. Você faz turismo, Aládio? Fazer um bom turismo, né? Você faz turismo, Aládio? Eu, uma vez no ano, eu procuro fazer. Você faz viagem, né? É, viagem? Aham. Não, mas não, turismo não é viagem? Sim. Você faz uma viagem turística, de férias. Uma vez Porque por ano. quando eu falo... Eu termino de pagar uma, eu começo a pagar Isso. outra. O que é uma viagem não turística? Quando se viaja todo ano para o mesmo lugar. Aí você já não dá mais fazendo turismo, você já é parte daquilo. Você só vai para o mesmo lugar. E aí tem isso. Eu fui para Porto de Galinha e esse ano eu fui para Salvador. Você viu como é interessante o turismo? Você tá fazendo... A mulher agora já está fazendo outro roteiro para uma próxima viagem. E isso é turismo. Legal. O que não é férias sem turismo? É você viajar sempre para o mesmo lugar só para dizer tirei férias. Que patologia é essa, Matheus? Hã? Acho que de forma filosófica, o turismo pode ser visto também de como conhecer novos lugares. Porque a filosofia entende que tudo que existe fora também se desenvolve dentro e tudo que tem dentro se desenvolve fora. Novos espaços, novas culturas te constroem um ser humano mais completo, mais integrado e mais consciente do mundo onde você vive, das pessoas iguais, né, de uma cultura similar, mas muito distante. Por exemplo, meu namorado, ele é do Pará. Gente, eu sinto que ele fala um outro idioma. Eu sinto que a cultura é de um outro país. Porque é muito distante aqui de Curitiba, o sul, né, pro norte, nordeste do país. É uma coisa, assim, enriquecedora. E a Joelma popularizou o Pará. Leva um ano pro Pará, como que é? Tomar um kkk. Então, um tacacá. Então, o turismo, ele te torna uma pessoa mais filosófica, exatamente pelo que você falou. Te conecta com o que é distante. Te conecta com o que é distante, com o que é novo, com novas culturas, com um novo viés. E aí a Então, pessoa... temos muitas coisas aí pela frente, assunto né? pra caramba. E qual que é a pessoa falar, eu não faço turismo porque eu não tenho? Dinheiro. Entendeu? Aí a menina que vem falar com a gente aqui, ela é de uma agência de turismo que faz excursões. E pensa que coisa legal, que já participou da excursão, Aládio? Só de igreja. Só da igreja, né? Mas pensa, porque assim, ó, eu já participei de excursão, eu sempre tinha aquele pensamento assim, excursão, você não tem autonomia, é desconfortável. Rapaz, eu fiz excursão lá pra Gramados, né, com o pessoal da ótica. Eu fui também. Mas daí eu fui com a igreja, mas não curti, não. Ó, tipo nosso, a gente foi... A igreja era muito difícil. A gente foi é uma feira que tem lá, né? Mas a feira é só desculpa. Porque tem um laboratório que eles fazem inclusive a Beth vai lá viajar pra Gramados, a gente tá zoando ela um monte. Vai pra feira, mas com uma agência de turismo, fazendo uma excursão, e a galera faz os pontos turísticos. A última vez que a gente foi, eu amei ter ido por excursão. A gente foi já também pro parque aquático, lá com o próprio Alfredo e com a Raquel. Então é muito legal. E essa menina que veio falar aqui, ela veio falar sobre excursão. É bem mais acessível e você consegue turistar. Bom demais. Meu Deus, a gente falou demais, né? Quanto tempo a gente já tá falando aí, Aládio? Então, você falou lá de turismo, eu tinha um cliente aqui que era PodTour, o nome do podcast. PodTour, que massa! Turismo. Que legal, e que aí legal. Tinha um outro que era Mortcast, que falava só de funerária. Meu Deus do céu, Eles enchiam de caixão na mesa. Capaz, sério? Era bem legal. Quando eles começaram, eu achei que era alguma coisa de terror, mas depois eu vi que era sobre funerária. Olha, a gente pode trazer, né? Boa ideia. Muito interessante. Boa ideia. Então nós conseguimos tratar esses pontos aí, tá, gente? Então, muito obrigado aí pela audiência, obrigado pela presença, comentem, falem aí o que vocês querem trazer aqui, dá dica para nós aí de trazer convidados para falar desses desdobramentos do desenvolvimento humano no dia a dia, nas rotinas, naquilo que é pertinente à sua vida. Muito obrigado, um beijo no coração, até o próximo podcast Megafone. Tchau, tchau, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar muito e tragam temas, coisas interessantes que vocês querem ver aqui a gente falando, debatendo. E o que vocês estão achando até aqui, né? Esse é o nosso segundo episódio, então assista ao primeiro episódio, ele é fundamental. A gente se apresenta a gente faz uma introdução, né? Então, como é que você está assistindo isso aqui e não assistiu o primeiro ainda? Te convido a fazer isso. Assistam o primeiro, o segundo e contribua para que isso fique cada vez melhor. Se convide para vir aqui. Um beijo no coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.